Oi, gente, começando mais um Sala de Estar aqui na telinha da Unicruz TV. E durante o ano de 2017, muitos entrevistados marcaram presença aqui no programa. E a partir de hoje, a gente vai fazer uma retrospectiva dos principais assuntos que foram destaques aqui no Sala de Estar Retrô, primeira edição. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Lá no começo do ano, eu conversei com o psiquiatra Bruno Guidolin. O tema em pauta foi o suicídio. Acompanhe um pouco deste bate-papo. Queria te dizer que é um prazer te receber aqui e poder estar falando de um assunto que eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam estar mais informadas, né? E ao mesmo tempo é um assunto extremamente delicado e que as pessoas também não gostam muito de falar, né? Sim. Esse assunto, nessa época do ano, ele vem muito à tona e aí eu queria começar te perguntando se isso acaba sendo um mito, né, que a própria mídia repercute muitas vezes ou não. Normalmente nessa época, depois que a gente passa as festas de final de ano e essa época de final de ano, as pessoas costumam fazer muito uma avaliação, né, de como que está a sua vida. E existem índices que mostram que esse número de suicídios aumenta muito também nessa época. Isso é verdade? Isso é mentira? Tem relação? Não tem relação? Como é que funciona, Bruno? Tá bem, obrigado então, Luciane, pelo convite. Tem alguma relação, né? Então tem esses dados que mostram que mais para o começo de setembro, outubro, mais para o final do ano, então tem um maior índice, né? Então até tem alguns mitos relacionados à questão do suicídio que relatam até que temperaturas mais frias, né? Lugares com temperaturas mais frias têm maior índice de suicídio. Isso é um mito. Na realidade são bem nessa época onde inicia o calor, setembro, outubro, aqui no nosso hemisfério. Né? E tem essa questão do final do ano, né? Então que as pessoas fazem levantamentos da vida, pensam sobre a vida e muitas vezes, como foi esse ano de 2016, um ano que teve algumas tragédias, algumas situações, então acaba realmente as pessoas revendo algumas situações. E para aquelas pessoas que são mais impulsivas, né, muitas vezes acabam pensando ou até cometendo suicídio. Para que a gente possa entender um pouco essas questões que permeiam o suicídio, o que realmente leva, né, uma pessoa a tirar a sua vida? Tem vários motivos, né? Não é um motivo único. Então, muitas vezes as pessoas, os familiares principalmente, ficam pensando o que nós não observamos, o que aconteceu, qual foi o motivo, não existe um motivo único, né? O que mostra é que de 95% a quase 100% das tentativas de suicídios e do suicídio tem uma doença base psiquiátrica, como a depressão, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno de personalidade, o transtorno de drogas e álcool, né? E a esquizofrenia e o transtorno de personalidade. Então, existe um transtorno de base. Então, muitas vezes essa pessoa está com uma depressão, né? Então, que é uma causa tratável, né? Então, existe isso. Então, não existe somente um motivo. Né? Então, muitas vezes a pessoa é impulsiva, como eu falei antes, né? Por alguma situação, por algum motivo que isso caracteriza um transtorno de personalidade, muitas vezes, e ela acaba cometendo ou pensando no suicídio. Esse não tratar essas doenças como depressão e as outras que tu citaste pode levar a pessoa ao suicídio ou tratando da mesma forma ela pode chegar a cometer esse ato? Sim, também. Tanto tratando também. Né? Porque existe, né, o transtorno, principalmente os transtornos do humor, onde está incluído o transtorno de afetivo bipolar e o transtorno depressivo, que são mais de quase 60% dos casos, existe, sim, né, um tratamento, a psicoterapia, o tratamento farmacológico, mas muitas vezes, por situações de vida
que muitas vezes a gente não tem controle, a pessoa acaba pensando, cometendo suicídio. Em setembro nós temos o Setembro Amarelo, Sim. que realmente é o mês para falar sobre o suicídio, mas a Associação de Psiquiatria aqui do Rio Grande do Sul implantou, na realidade, o Ano Amarelo. Então, em setembro nós começamos o Ano Amarelo, que vai virar todo 2017, então, que são profissionais da psiquiatria, do ramo da saúde mental, falando sobre o suicídio durante o ano inteiro. E logo no começo de 2017, eu também conversei com um egresso do curso de jornalismo aqui da universidade. O nosso bate-papo foi sobre experiências profissionais. Vamos rever como foi esse encontro? Roda aí. Eu queria começar falando que o Rômulo, eu não posso deixar de falar isso, que o Rômulo veio diretamente de Londres para Arroio do Tigre, porque ele é natural de Arroio do Tigre para Cruz Alta para nos visitar e para conversar um pouquinho com a gente sobre as experiências profissionais, né, Rômulo? Tu é egresso aqui do curso de jornalismo da universidade e eu queria que tu me falasse como é que foi essa tua trajetória profissional. Hoje tu mora em Londres, há quanto tempo tu tá lá? Eu cheguei em Londres em fevereiro de 2011, ou seja, há 6 anos. E é bastante tempo agora, Sim. né? E me conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória depois que tu saíste aqui da universidade. Como é que foi esse teu ingresso no mercado de trabalho? Eu fui ao Rio de Janeiro, morei lá quase 5 anos, fiz pós-graduação lá e ingressei na área da fotografia e do jornalismo, ou seja, tentei juntar os dois, que eram as minhas duas paixões, né? O jornalismo e a fotografia. E depois eu retornei para cá e depois eu fui a Londres, mas o meu início começou aqui no Caderno Estilo. Aqui em Cruz Alta. No Caderno Estilo, que era encartado frequentemente na 0 Hora, na região das Missões. Com a Jussara Beck. Com a Jussara Morabeck, que foi a pessoa que me abriu as portas e me deu o meu primeiro trabalho. Isso em 2001. Já faz... fazer o cálculo aí. A calculadora, por favor? Calculadora, por favor. Faz bastante tempo. E... Então, foi bastante interessante a minha entrada no jornalismo, porque eu costumo dizer que começar no interior as oportunidades são maiores, em função que nós fizemos tudo no interior, né? Tu passa por vários departamentos dentro do jornalismo. Eu comecei como assistente, digitando falas, servindo cafezinho para os entrevistados. Comecei mesmo por baixo e eu acho que é por baixo que nós temos que começar, porque é assim que nós aprendemos. Até servindo cafezinho nós aprendemos, acredito. E foi assim comigo. E eu fui ganhando oportunidade dentro do jornal. Foi crescendo. Fui crescendo e durante a minha faculdade eu estagiei assim. Depois de formado, eu passei a assinar matérias, né? Entrevistar pessoas dentro da área que eu gosto. Isso te deu um laboratório bem importante para seguir na vida profissional depois. Bem importante. E uma segurança, né, Lu? Porque nós não nascemos seguros. Claro. Quando somos jovens, quando estamos começando, a insegurança é natural do processo. Né? E isso me fez, de certa maneira... ter uma certa segurança de começar devagar, né? Que eu não comecei assumindo tudo como eu faço hoje. Foi toda uma caminhada, foi um passo depois do outro. E a experiência vem com o tempo, e veio depois de anos, né? Sim. E me conta uma coisa, Rômulo, como é que surgiu a oportunidade de tu ir para Londres? Como é que isso apareceu na tua vida? Assim, os meus avós maternos são italianos, eram italianos, né? Então, eu tenho passaporte italiano desde quando eu era criança. Então, eu cresci sabendo que um dia eu teria essa experiência fora. Não pensei que eu fosse trabalhar fora, né? Não pensei que eu fosse fazer parte da minha carreira lá. Sabia que seria uma experiência, como um intercâmbio, ou passar um período para conhecer novas culturas, novos países, né? E como Londres... ainda, porque agora tem o referêndum que vai estar para se separar da Europa, mas até então, Londres é parte da Europa. Então, como com o meu passaporte, eu tenho direito a morar e trabalhar e viver e ser um cidadão europeu em qualquer país da Europa. Então, Londres, na época, eu escolhi Londres
por ser uma cidade cosmopolita, que é a cidade mais cosmopolita do mundo, com pessoas do mundo inteiro. Então, eu tenho amigos de todos os países, de todas as nacionalidades, de todos os continentes. Frequento restaurantes provando pratos do mundo inteiro, conhecendo a cultura, frequento a comunidade de todos os países. Era isso que eu queria. Primeiramente, era essa a minha intenção, crescer como pessoa dentro das diferenças, porque eu acredito que os choques culturais é que nos fazem crescer, as diferenças, aceitar o diferente, aceitar o novo, aceitar o... Isso, na minha opinião, é o que me faria crescer. E eu busquei isso em primeiro lugar. Mas chegando lá, eu tive as portas abertas, assim, tive oportunidades de trabalhar na minha área. Então, aconteceu, foi fluindo. Claro que eu fui atrás, claro que eu bati na porta e claro que eu me dediquei ao máximo, porque eu sabia que... Seria uma oportunidade boa. E eu esperei tanto por isso, né? Não para trabalhar, mas sim, porque não, né? Claro. Mas eu digo, eu esperei tanto por isso no sentido... me dediquei tantos anos ao jornalismo e, de repente, eu estando lá, por que não? Estava preparado para isso? Eu estava me dedicando, né, Lu? Era uma dedicação constante, que eu nunca deixei de me dedicar desde a minha decisão ao ingresso no jornalismo, mas aquele era o ápice, assim. Eu me senti como se eu estivesse realizando o meu grande sonho. E que legal, né, ver os nossos egressos se dando tão bem na carreira e almejando cada vez mais o sucesso profissional. E o ano de 2017 também ganhou uma boa repercussão no esporte. Nossa cidade voltou a ter uma representatividade no futsal. O time da SI Cruz Alta representou muito bem o município no Campeonato Estadual Série Bronze. Quem conversou comigo aqui no programa sobre como aconteceu a formação do time foi o presidente da SI, Gilberto Souza. Acompanhe como foi. Eu queria começar lhe perguntando, lhe pedindo para o senhor nos contar como é que surgiu essa vontade, né, de colocar a Cruz Alta de volta no cenário do futsal aqui no nosso estado. Bom, isso vem desde 85. Nós somos filhos dessa terra e nós gostamos de futebol. E nós somos daqueles dos anos 80, onde o futebol era muito forte nessa cidade. Tinha muitos times bons que jogavam, que mostravam Cruz Alta para as outras cidades circunvizinhas. E nós somos dessa época, por isso que nasceu essa vontade. E sempre gostamos de futebol. Sempre estamos em todos os eventos futebolísticos. Então nós gostamos disso e surgiu a vontade, porque agora é uma lacuna nessa cidade. Não tem futebol de salão, nem não tem futsal e nem futebol de campo. E nós, por isso que nós estamos investindo no futebol de salão agora. Resolveram apostar nessa ideia. Me diz uma coisa, seu Gilberto, desde quando que vocês vêm se organizando, né, para trabalhar com a Associação SI de Cruz Alta? Bom, a SI Cruz Alta, como eu disse, desde 85, faz tempo. É um sonho antigo, então. É um sonho antigo, mas já tinha outros representavam, como o Milionários representava na minha época, depois vem o Ser Cruz Alta, depois a CAF. Agora, porque não tem, faz tempo que Cruz Alta precisa desse contexto de futebol de salão, e nós daí investimos nisso, já estamos formando uma estrutura para isso, não é fácil. Não é fácil. É problemático, somos, assim, é um laboratório nessa questão que estamos fazendo para nós, nesse sentido, mas esperamos que dê tudo certo, que a comunidade abrace essa visão. Quantas pessoas participam dessa organização com vocês? Umas 10 pessoas participam dessa organização. Em cada contexto tem uma pessoa para estar assim, melhorando o contexto de time. Nós repartimos as pessoas para que não fique com responsabilidade de tudo. Sim. Nesse contexto. E que tipo de dificuldades vocês vêm encontrando? A gente sabe que não é uma situação fácil, né? Porque envolve questões financeiras, envolve questões de estrutura. Um departamento esportivo também não é fácil de ser criado, porque se precisa de técnico, de apoio também de fisioterapeutas e várias outras questões. Como é que vocês estão trabalhando essas questões? Bom, nós trabalhamos assim, a diretoria e a comissão técnica, ela não é, vamos dizer assim, remunerada. Eles estão fazendo isso por amor. Um trabalho voluntário. À cidade, um trabalho voluntário. E alguns jogadores são remunerados, outros não são também, querem estar
conosco nesse propósito de fazer o futebol de Cruz Alta voltar à tona novamente. E a dificuldade é que vários assim colaboradores, eles estão assim desconfiados porque eles investiram muito em muitas coisas e não teve o retorno, ou teve mais complicações do que retorno para eles. Então a dificuldade está sendo nisso, mas vamos dizer assim, nós estamos conseguindo no mínimo poder colocar o time agora, mas esperamos que com o time jogando venham mais patrocinadores para colaborar conosco para esse projeto que temos para a cidade de Cruz Alta. Sim, hoje vocês têm quantos patrocinadores nesse projeto? O principal patrocinador é a igreja em Cruz Alta. Outro é a Esportiva Calçados, sim. O Super Útil, o Posto Ana Terra, Bernardes e outros que nós estamos trabalhando, conversando com eles. Vocês ainda estão captando apoiadores e patrocinadores para o programa. Então, Perfeito. aqueles empresários e as empresas que tiverem interesse em colaborar com vocês podem estar entrando em contato para isso. Perfeito, perfeito. Pode entrar em contato através desse telefone aqui da equipe de marketing, que a gente vai pedir para o pessoal colocar aí no vídeo, que é o 984 17 46 78. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá. Conta pra gente quem são os profissionais que formam o time da SI Cruz Alta. Bom, os jogadores da SI Cruz Alta, 7 são da terra. 7 jogadores são aqui da terra porque nós prezamos a nossa terra. Nós sempre gostamos de prezar a terra, porque se você não preza a tua própria terra, se você não ama a tua terra, o que você pode mostrar para os outros se você não gosta da terra que você vive? Sim. Os outros não vão gostar também. Então, nós prezamos os da terra, convidamos de fora também, atletas de Seberi, que jogaram conosco já aqui, tem de fora, mas principalmente nós gostamos de enfatizar os da terra. Os principais jogadores da terra aqui, que jogam nos campeonatos, os melhores, lógico, um ou outro a gente esqueceu ou não conhece, porque vai surgir durante esse campeonato que eles vão aparecer, eles aparecem nesse contexto, mas os atletas que nós prezamos mais foi os daqui, até para que eles possam exercer os talentos deles, mostrar para a terra deles e para as cidades circunvizinhas que tem futebol em Cruz Alta. E o time da SI Cruz Alta teve um excelente desempenho durante o ano de 2017 no campeonato. Encerrou o campeonato na 14ª posição. E mudando de assunto, durante este ano eu também conversei com vários profissionais que trabalham na mídia de Cruz Alta. A gente quis mostrar para vocês que nos acompanham aqui no canal quem são as pessoas que produzem e correm atrás das notícias para manter a gente sempre bem informado. O nosso primeiro entrevistado foi o radialista Zeca Amaral. Confere aí. Queria te dizer que eu estou muito feliz com a tua vinda aqui. Eu acho que tu tem uma interação, uma comunicação aqui com a nossa comunidade, não só de Cruz Alta, mas da região. E é tão bom poder te mostrar para as pessoas e conversar e falar um pouquinho da tua trajetória, né? Joia. Na realidade, assim, esse ano tu comemora 27 anos de Sabadão Sertanejo no ar. 27 anos do programa Sabadão. Pois é. Começou no dia 14 de abril de 1990. Pois então, a gente vai falar sobre isso, mas antes da gente contar um pouco dessa história, eu queria que tu me falasse como é que começou essa tua trajetória no rádio. Como é que tu foi parar no rádio? Tu sabe que é uma coisa que veio desde a minha infância. Meu pai trabalhou no rádio. Em 1979, surgiu aqui a Rádio Independente. Meu pai foi trabalhar na Rádio Independente. Naquela época, ao contrário de hoje, tinha os transmissores da rádio. E meu pai era o zelador e o técnico dos transmissores. E a gente, pequeno, com 10 anos, viu toda aquela criação da Rádio Independente, aquela coisa do surgimento da segunda rádio em Cruz Alta. Havia a Rádio Cruz Alta, que é a pioneira, sim, e chegou a Independente. Então eu acompanhei desde o início, me fascinava a assistir aqueles locutores, aquelas vozes, sabe? Então eu, com 10 anos, eu ficava fascinado por aquilo. Meu pai ia nos estúdios, chamavam ele até lá, e eu sempre junto, né? Acompanhava. E a gente começou aí, a paixão pelo rádio, mas a trabalhar mesmo foi com 15 anos de idade, quando eu aprendi a mexer na técnica. Eu primeiro fui operador de rádio, com 15 anos. Eu fazia a folga dos operadores. Então o operador viajava de fora da cidade, chamava Zeca, o meu pai chama José, o apelido é Zé.
ligavam para a torre, Zé, manda teu guri para cá para fazer o fim de semana. E a gente foi começando como operador. E certa vez, isso eu tinha uns 16 anos de idade, pintou uma nota de falecimento. Uhum. Eu liguei para o gerente, o senhor Derli Araújo, na época. Senhor Derli, tem uma nota de falecimento aqui, não tem nenhum locutor e é conhecido da gente. Lê você. E eu acabei lendo. Uhum. Né? De uma forma meio engraçada, que eu recordo até hoje, mas foi ali meu primeiro contato. Então, o rádio sempre esteve na minha vida. Hoje eu tenho 47, vou fazer 48 anos de idade. Mais de 2/3 da minha vida, ela é relacionada ao rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio. Uhum. Eu sou fascinado por rádio. Até hoje, cada dia, Luciano, que eu vou para o programa, é como se fosse o primeiro. Uhum. Eu gosto muito do que eu faço. Sim. Então, a gente está se reinventando todos os dias e o rádio começou lá em 1979, quando eu tinha 10 anos de idade. É fantástico, eu recordo isso. E brincava de fazer rádio numa mesa antiga que tinha nos transmissores e meu microfone era uma lanterna que eu colocava para visualizar o microfone. Né? Então, acho que é questão de... Tem uma música do Ângelo Franco que fala vocação. Na vocação, a gente não sabe se é o ofício que nos escolhe ou nós escolhemos o ofício. Até hoje não sei. Sim. Então, trabalhar no rádio sempre foi um sonho teu? Foi um sonho. Eu realmente gosto muito do que eu faço. Sim. Me diz uma coisa, Zeca, o rádio ele tem essa questão de ser muito imaginético, né? A gente ouve o rádio e a cabeça da gente viaja, né? Pensando em várias coisas, mas uma coisa que me chama muita atenção no teu caso é que tu é dono de uma voz, né? Que as pessoas gostam muito, elas sentem muita empatia com a tua voz, né? A gente ouve por aí que a mulherada gosta muito da tua voz, que a tua voz é sensual, né? Mas eu queria que tu me falasse como é que é lidar com essa questão. Tu sabe que, para mim, estou acostumado com a música, eu nasci uma voz normal como todas. A gente aprende, você como é da área de comunicação também sabe, a gente aprende a colocar a voz, aprende a trabalhar, você vai educando a sua voz. Mas é bacana. Hoje, na cidade, assim, muitas pessoas já nos conhecem, né? Mas lá, uns tempos atrás, as pessoas iam no estúdio, quero conhecer o dono da voz. Né? Existe isso até hoje. Mas hoje com o Facebook, enfim, a internet, você acaba postando, as pessoas te conhecem. Mas teve um tempo que as pessoas diziam, eu achei que você era maior, que era mais alto, isso que eu não sou baixinho, né? Sim. Eu achei que você era mais volumoso, coisa e tal, ou mais idade, ou isso. Mas é bacana, sabe? É muito bacana isso, das pessoas quererem conhecer o dono da voz. Isso desperta em todos nós, quando você ouve uma voz bonita, seja no rádio, na televisão, porque nós temos os nossos ídolos, né? Sim, claro. Você acaba, pô, que voz bonita, que voz isso. É por aí, sabe? As pessoas se identificam com a gente e a gente com eles também. E dando sequência a esse bate-papo com o pessoal da imprensa, quem também carimbou sua passagem aqui pelo programa em 2017 foi o jornalista João Veríssimo. Confere aí o que ele nos contou. Prazer estar aqui de volta na Unicruz TV. E afinal de contas, durante um tempo também foi a minha casa aqui. É verdade, é verdade. Eu até me sinto meio estranha, assim, não vou dizer desconfortável, né? Mas porque eu nunca te entrevistei. Né? Então vai ser a primeira vez. Que bom, né? E é uma alegria, uma honra isso. Muito bom. Que bom, então. Tu hoje trabalha no rádio, né, Veríssimo? Tu estás à frente do programa Ponto Crítico, aqui na Rádio Cruz Alta, que pertence ao Grupo Pilau. Mas você já trabalhou bastante tempo na televisão, né? Eu queria que tu fizesse um pouquinho desse resgate da tua carreira pra gente. Pois é, na verdade eu sou cria da televisão. Cria da televisão, foi meu primeiro emprego na área da comunicação. E eu sempre, na verdade, desde muito cedo, sempre sonhava, sempre desejava e queria trabalhar com a comunicação. Eu não sabia exatamente de que forma, se era rádio, jornal, televisão. E aí surgiu a possibilidade, o Veículo TV foi o primeiro que se apresentou. E eu também me apresentei para eles, né, para disputar uma vaga em, meu Deus, nem é bom falar, né, na década de 81, eu já estou completando 36 anos de profissão, de forma ininterrupta, fazendo jornalismo. Sim. E aí enfrentei lá uma fila em Cruz Alta, de passagem por Cruz Alta, na TV Cruz Alta, tinha lá 72 pessoas, disputando uma vaga para repórter na TV Cruz Alta. E eu tinha saído do colégio onde eu estava, durante muito tempo fui
colégio de internos. Aí tinha feito lá o curso de filosofia, de teologia, enfim. Disse, bom, é aqui que eu quero, né, esse negócio. Entrei naquela fila lá, disputei aquela vaga. Era uma seleção diferenciada de hoje, não é como acontece. E comecei na TV Cruz Alta, TV Cruz Alta, fazendo reportagem em toda a região. Porque, na verdade, a TV Cruz Alta, naquela época, era a maior TV, a maior emissora do interior do Rio Grande do Sul, depois de Porto Alegre. Nós tínhamos 61 municípios de cobertura, e a área abrangida era essa, de Cruz Alta até Santa Rosa, Três Passos, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo e Juiz. Era, de fato, muito importante, muito peso, muita representatividade. Sim. E muita influência, coisa que hoje não se tem mais. Mas uma influência muito forte como veículo, à época, justamente em termos de região. E aí eu acompanhei grandes fatos históricos da nossa região. Por exemplo, fiz inúmeras reportagens, aliás, junto com o Pinto, que está aí, o cinegrafista. Nosso cinegrafista, o Paulo Ricardo, inúmeras reportagens reivindicando, pedindo, cobrando, por exemplo, o asfaltamento entre Cruz Alta e Ibirubá, que à época era uma estrada de chão, no inverno, aquele barro, aquela loucura, e aí impedia, de uma forma mais objetiva, o transporte e o escoamento da safra da região. Isto, um dos aspectos, né? Toda a questão da política da região, fiz inúmeros debates com candidatos às prefeituras de Cruz Alta, de Juiz, Santo Ângelo, Santa Rosa, Três Passos, São Luís Gonzaga, enfim, todo esse processo. Acompanhei muito forte, muito intensamente a época que Cruz Alta estava no centro do debate no Rio Grande do Sul da reforma agrária. Quando aconteceram duas grandes invasões aqui, da Fazenda São Juvenal, que foi à época um acontecimento assim impressionante e de muito impacto nesta discussão, no início lá do movimento Sem Terra. E depois, na sequência, a Fazenda foi a São Juvenal e a Fazenda Santa Elmira. Igualmente, lá na Santa Elmira teve um conflito armado entre a polícia e os invasores, enfim, que resultou feridos. Foi uma coisa muito grave, muito tensa. Então, essas questões todas, e aí, enfim, uma trajetória nesse sentido, assim, muito forte. Acompanhei muito de perto também a questão dos marajás, a criação dos marajás da Câmara de Cruz Alta, que até hoje nós temos e pagamos a consequência disso. Sim. Né? É uma discussão que, ao longo do tempo, continua, permanece, não acaba. E com consequências ainda muito pesadas sobre a questão do dinheiro público, ainda hoje, né? E ela não terminou, ela está aí, está presente no nosso dia a dia, na nossa vida. E além de fatos também históricos de Cruz Alta, por exemplo, quando o prefeito Carlos Schmidt, que havia se licenciado, foi para a Europa, voltou, deixou o seu vice lá, o então prefeito o prefeito Humberto Ferreira da Silva, que era vice, assumiu, criou a coxilha, fez lá uma série de eventos, aí veio o prefeito titular e o retirou do cargo de uma forma abrupta e tal. Eu estava lá na prefeitura, acompanhei esse episódio que também, à época, foi muito falado, muito comentado e de impacto. E ainda hoje também, em alguns momentos, se relembra esse fato. Evidentemente também que eu acompanhei todo o processo da criação, da formação, da discussão, para que se criasse em Cruz Alta a nossa universidade, a Unicruz, a própria Unijuí. À época também estavam florescendo estas discussões, se criaram universidades aqui, enfim. E depois, claro, daí trabalhei em outras emissoras de televisão, trabalhei em Uruguaiana, acompanhei lá outros fatos também, muito significativos, na relação Brasil-Argentina, coisas muito fortes lá, contrabando, etc. A própria Califórnia, enfim. Aí depois a RBS me convidou, foi um dos 5 integrantes de um grupo de jornalistas que criou a TV Com em Porto Alegre. Aí criamos, fui o primeiro editor-chefe da TV Com em Porto Alegre. Eu me lembro da tua despedida na RBS TV, aqui de Cruz Alta, quando tu foste para Porto Alegre trabalhar na TV Com. Na década de 90. E aí fiquei lá um bom tempo, coloquei no ar a TV Com, um projeto que foi muito interessante naquela época, lá foi muito legal. A ideia, a concepção, o formato da TV Com é diferente do modelo tradicional de televisão. Hoje acabou, né? Não tem mais. Extinguiu-se também isto, né? Bom, aí, claro, trabalhei na própria RBS em Porto Alegre lá durante muito tempo. Fui chefe de reportagem, convivi com, enfim, muito proximamente de muitas discussões, especialmente das discussões políticas.
participei, fui um dos coordenadores de um dos debates mais tensos e polêmicos da história do Rio Grande do Sul e da política. Foi entre o Antônio Brito, ex-governador, e também o ex-governador Olívio Dutra. Teve aquele momento histórico lá em que, no meio do estúdio, lá na discussão toda das tensões, o Olívio Dutra foi até o canto do estúdio lá e cumprimentou, né, o Antônio Brito, que estava lá, um tanto cabisbaixo, aquela coisa toda. Isto também resultou em manchetes, em discussões, em polêmicas e tal, na época. Enfim, então a televisão sempre foi a minha casa. Eu sempre trabalhei muito forte, tanto como apresentador, editor-chefe, chefe de reportagem, coordenador de jornalismo, né, repórter, evidentemente, fui âncora de vários programas na RBS, em outros canais de televisão, na TV Assembleia, apresentei vários programas de debates na área jurídica, da educação, da saúde, né. Foi uma experiência que me proporcionaram de conhecer por dentro um poder, como é o caso da Assembleia Legislativa, que também foi uma experiência muito rica nesse sentido. Como é que tu foste parar no rádio, Veríssimo? Pois é. E aí eu nunca tinha trabalhado no rádio? Eu sempre admirei rádio e sempre achava, olha, eu não tenho voz de locutor, né? Não tenho voz de locutor, de rádio, essas coisas. Bom, como é que eu vou trabalhar nesse negócio aí? Como é que eu vou trabalhar em rádio, né? Sem ter voz de locutor, né? Eu disse, bom, então a minha única maneira, a minha única forma é de me superar através, sei lá, quem sabe, da boa informação, da boa entrevista, conduzir uma boa entrevista, e da criticidade, do exercício da criticidade. Porque o rádio permite muito isso, e me permite exercitar muito fortemente a criticidade, tanto que apresenta um programa chamado Ponto Crítico, que é um programa histórico também na cidade. Em Cruz Alta, na Rádio Cruz Alta, tem mais de 40, 50 anos, e lá eu já tenho 11 anos. Desse tempo eu já tenho 11 anos de rádio. Incrivelmente sobrevivi no rádio, né? Desta forma, fazendo jornalismo, um programa de jornalismo diferenciado. O programa que eu apresento não tem música, né? Só jornalismo. É só jornalismo. Ligado a todas essas questões, política, economia, agricultura, economia, enfim, as questões nossas do dia a dia, a polêmica nossa, local, enfim, e de outras áreas também. E o rádio também, de alguma forma, sempre foi uma paixão. Eu sempre gostei muito de rádio, eu ouvia muito rádio. Sempre fui muito ouvinte. Desde pequeno, ouvia a rádio. E mesmo na televisão, sempre fui apreciador do veículo rádio. E aí, de repente, surgiu uma possibilidade, né? Também eu estava de passagem por Cruz Alta. E o gerente da Rádio Cruz Alta, o Álvaro Pilau, me enxergou lá e disse, olha, preciso alguém para apresentar um programa que também estava num processo de mudança. O apresentador, já o falecido radialista Sidney Amaral, estava se aposentando e houve ali aquele processo de transição. E aí eu disse, olha, vamos ver, né? Vamos ver no que dá. Vamos tentar. E entrei no rádio e é uma experiência de fato muito rica, muito rica. E o programa de hoje chegou ao fim. Na próxima semana eu volto com o Sala de Estar Retrospectiva, segunda edição. Para vocês que nos acompanham aqui no canal, eu desejo um Feliz Natal e um 2018 cheio de saúde e prosperidade para todos nós. A gente se vê. Tchau, tchau.